No meu escritório tem uma plaquinha escrito 1978. E por que essa plaquinha está lá? Porque foi nesse ano de 1978 que eu tomei uma decisão drástica e importantíssima na minha vida. Eu decidi que ia largar o meu passado para trás e ia construir um novo futuro para mim. E eu vinha do mundo dos negócios, formado em administração de empresas, relativamente bem-sucedido, um executivo bem-sucedido. E nesse ano de 1978, eu decidi que eu ia dedicar minha vida à conservação da biodiversidade brasileira. Naquela época eu falava conservação da natureza no Brasil. E eu era diretor de uma empresa farmacêutica no Rio, e uma sexta-feira, às 6 horas da tarde, mais ou menos, final de expediente, eu desci as escadarias da empresa e falei, não volto nunca mais. E sexta-feira é um dia importante para isso, porque vem o fim de semana, então permite que você faça uma coisa dessas. Mas o fato é que eu não voltei nunca mais. E cheguei em casa e contei para minha esposa, Suzana, que eu tinha tomado essa decisão. E ela me respondeu assim, que tal um psiquiatra? E eu disse, não, eu estou fazendo isso justamente porque eu não quero ver um psiquiatra. Ela falou, então divórcio. Eu falei, não, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Eu quero ser uma pessoa feliz e quero que nosso casamento seja feliz. E ela aceitou, a contragosto, mas não se convenceu. E a vida seguiu, e eu tentando trabalhar na conservação da natureza no Brasil. Passei 2 anos fazendo isso, com um esforço tremendo e sem ninguém me acreditar. Eu bati em todas as portas possíveis e imaginárias. E a melhor resposta que eu recebi era, você é um executivo, você não sabe nada disso. E eu fiz 2 anos depois, já muito sem dinheiro, muito falido, sem poder pagar as contas de casa, Suzana pagando as contas da casa. Eu resolvi fazer uma última tentativa e fui procurar uma prima que era diretora de Parques Nacionais do Brasil em Brasília. E conversei com ela e ela disse assim, mas Cláudio, mas você é um executivo. E ela me fez a mesma resposta. E eu disse, ela chama-se Maria Tereza Pádua. Falei, Maria Tereza, o que eu faço então? Me dá um conselho. E ela falou assim, vai estudar biologia. Porque você assim vai dar um sinal claro de que você está fazendo uma mudança. E eu voltei para o Rio de Janeiro e entrei para o primeiro vestibular de biologia que eu encontrei, que tinha um curso noturno. Fiz o vestibular e entrei para o curso de biologia. E no correr do curso de biologia eu tomei uma decisão de fazer um andar rápido nos próximos anos. Eu fiz um plano de 10 anos para a minha vida. E ao final dos 10 anos eu ia estar trabalhando com conservação da biodiversidade e ia ter um doutorado no tema. Nesse primeiro período de estudante de biologia, ao final do curso de biologia, eu frequentava muito a casa de um amigo no Rio de Janeiro, onde os naturalistas que tem no Rio de Janeiro, no Museu Nacional e de outros lugares, frequentavam. E lá eu conheci um naturalista chamado Adelmar Coimbra Filho, um grande primatólogo brasileiro, a pessoa que começou os estudos de primatas no Brasil para a conservação. E o Coimbra e eu nos dávamos muito bem, e ele falou, por que você não vem trabalhar comigo? Eu falei, eu quero muito. Eu estava já no último ano de biologia, e ele falou assim, então você faz um esforço do seu lado, eu faço do meu e a gente consegue isso. E eu fiz um esforço político do meu lado, ele fez o dele, e eu acabei sendo contratado como técnico de laboratório para o centro de pesquisas que ele chefiava, chamado Centro de Primatologia do Rio de Janeiro. E lá no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, como técnico de laboratório, um amigo meu me dizia que eu estava sorrindo até para acidente, porque eu finalmente tinha conseguido entrar para a carreira. Aquela carreira que eu tanto almejei no ano de 1978. E terminei o curso de biologia e decidi, como já estava programado, ir para os Estados Unidos estudar. E fui ajudado por um pesquisador americano que frequentava muito o Centro de Primatologia e que me indicou a Universidade da Flórida como o melhor lugar para eu ir naquele momento. E eu escrevi para um pesquisador que ele me indicou, e ele me aceitou. E no agosto de 1984,
eu pedi licença no Centro de Primatologia e embarquei para os Estados Unidos para fazer mestrado com toda a família. Foi um grande esforço, como tem que ser as coisas na vida. Eu sempre digo que o sucesso não é só inspiração e transpiração, é também persistência. E foi uma sorte ao mesmo tempo, porque eu caí no lugar certo na hora certa. A Universidade da Flórida, naquele momento, estava virando o grande hub, o grande centro de uma ciência nova que nascia, chamada Biologia da Conservação, que tinha sido criada em 1980 e que alguns professores da Flórida participaram do processo de criação e trouxeram para o mundo acadêmico na Universidade da Flórida. Então, naquele local, eu fiz a base de uma construção muito sólida, que viria para o futuro. Fiz o mestrado, fiz os cursos todos do doutorado e depois chegou a hora, fiz o exame de qualificação do doutorado e chegou a hora de fazer trabalho de campo. E eu já tinha feito no meu mestrado um estudo com uma das espécies mais ameaçadas do mundo, que é um dos mico-leões brasileiros, o mico-leão preto, que é um mico-leão do estado de São Paulo, só tem no estado de São Paulo, e que tinha sido redescoberto depois de extinto pelo próprio professor Coimbra Filho, que foi o diretor do Centro de Primatologia que eu mencionei. E eu estudei esse animal, ecologia, comportamento, biologia, tudo do animal, e fui fazer um trabalho de campo no Parque Estadual do Morro do Diabo, no Pontal do Paranapanema. E aí a Suzana disse que eu enganei ela pela segunda vez nessa história, porque eu fui para lá antes e tirei fotos da cidade de Teodoro Sampaio e da região no amanhecer. E no amanhecer tudo é bonito. As luzes são maravilhosas e elas transformam as coisas. E o lugar é lindo em termos de natureza, mas a realidade do lugar é muito difícil. E acabou que a nossa vida se tornou no começo extremamente difícil por razões diversas lá. E acabamos morando numa casa muito pequena, uma das lembranças que a gente tem é que tinha uma tomada só na casa. Então, quando a gente chegou, se quisesse ligar a televisão, e era corrente bem baixa, então tinha que desligar a batedeira, se quisesse ligar o secador, tinha que desligar isso. Claro, a gente foi corrigindo essas coisas e acabamos depois mudando para uma outra casa. E acabou que essa passagem pelo Parque Estadual do Morro do Diabo e pelo Pontal do Paranapanema foi fundamental para a minha vida profissional, mas também para a minha vida familiar, para a minha vida com a Suzana. Porque foi lá que a Suzana resolveu mudar também de vida, um pouco para me acompanhar, um pouco pela própria sanidade mental dela, de estar vivendo naquele lugar. E estava tão complicado que eu fiz uma sugestão a ela de ir ao Rio de Janeiro ver um projeto que tinha com o mico-leão dourado, em que era um casal de pesquisadores também, em que a mulher pesquisadora trabalhava com educação ambiental. Eu falei, Suzana, quem sabe você acha um espaço para fazer isso aqui comigo. E ela foi e voltou modificada, era outra pessoa. E chegou com energia total, querendo criar um programa de educação ambiental, acabou mudando o mestrado dela na Universidade da Flórida também para educação ambiental e acabou mudando a vida dela toda para a educação ambiental. Mas essa conjunção extraordinária criou uma parceria fortíssima. Uma parceria que já era muito forte do ponto de vista conjugal e que acabou forte do ponto de vista conjugal e profissional também. E que nos levou a voltar para os Estados Unidos depois para terminar o meu doutorado e fomos em seguida morar em Piracicaba, porque eu voltei para o Brasil, na verdade, para ser diretor do IBAMA, que acabou não acontecendo, e acabei indo parar em Piracicaba por razões diversas, inclusive porque vários dos meus seguidores no IP são de Piracicaba também, e porque tinha um núcleo grande desse tema em Piracicaba. E eu queria trazer para o Brasil o curso de Biologia da Conservação, e achei que era um bom lugar para fazer isso. Mas não só por isso. Em 1990, eu participei de um evento em Atibaia sobre conservação na Mata Atlântica. E nesse evento, no final de tarde, na beira da piscina, depois do expediente,
Eu tomava uma cerveja e conversava com o professor Paulo Kageyama, da Exalc. E eu disse a ele: Paulo, o pessoal lá de Minas Gerais fez uma instituição chamada Funatura, que é muito ligada ao Departamento de Vida Silvestre da Universidade Federal de Minas Gerais, e que é uma fórmula que eu acho extraordinária e que está dando certo. O que você acha da gente fazer a mesma coisa na Exalc? E ele disse: eu acho uma ótima ideia, eu topo. Eu falei: então, quando eu voltar dos Estados Unidos, depois de tudo resolvido, eu venho para cá para a gente fazer isso. Caminhos tortuosos, eu acabei chegando lá, tentei fazer o que nós combinamos, e essa combinação era a criação de um curso dentro da universidade e de uma organização do terceiro setor que desse suporte sem as burocracias da universidade. E o fato é que eu não consegui fazer o curso dentro da universidade. A burocracia eu adoro a USP, mas a burocracia da USP é imensa e ela não me permitiu levar para frente. Mas conseguimos criar a organização, que é o IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas. Ele nasce, então, de alguns professores da Exalc, eu, Suzana, meu orientador nos Estados Unidos, e um grupo de jovens que eram estudantes em Piracicaba e que me seguiam no meu laboratório, vamos chamar assim. Esses jovens, eles estavam dentro da Exalc, que é uma escola nitidamente endereçada à produção agrícola, mas eles eram uma espécie de outliers no sistema. Eles estavam em busca de uma coisa nova de conservação. E eles viram em mim essa oportunidade. Eu vinha com uma conversa nova, completamente nova, falando de biologia da conservação, falando de coisas que eles nunca tinham ouvido falar. E eles brilhantemente entenderam que tinha aí uma oportunidade para eles. E se juntaram todos como estagiários meus, Projeto Mico Leão Preto, que era o único projeto que a gente tinha naquele momento. E aí eles falaram: nós queremos fazer parte dessa instituição nova, do IP. Eu falei: tá bem, nós vamos fazer isso, mas eu tenho uma condição. Eu não sou patrão de ninguém. Nós vamos juntos. Nós vamos de mãos dadas. E eles falaram: tudo bem. Eu falei: então ninguém no fim do mês vai bater na minha porta e pedir salário. Eu vou ensinar vocês a captar recursos, ensinar vocês a fazer projeto, tudo que eu já sei, mas vocês vão ter que fazer. Nós vamos assim. E assim nós fomos. E acabou que o mestrado na Exalc não deu certo e nós fomos sozinhos, independentes da Exalc. Todos trabalhavam no começo no mesmo projeto, que era o meu projeto, mas aos poucos cada um foi ganhando conhecimento e dizendo: eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E eu ia ajudando, ensinando, apresentando, e foram se criando novos projetos, se criando novas áreas, novos programas. E eu adorava aquilo, porque eu estava, desde o começo, muito influenciado na construção do IP. Eu estudei bastante para fazer isso, estudei as instituições que duram. E as instituições que duram, elas têm algumas características, e uma delas é a horizontalidade, é deixar as pessoas que trabalham crescerem junto da instituição, é liderar e não chefiar. E isso tudo estava muito claro num livro que me influenciou muito, que é um livro sobre a teoria Z de gestão japonesa, e que eu usei como uma espécie de bíblia de gestão nesse primeiro começo. Então criamos uma organização muito horizontal, com todo mundo ligado pela missão institucional, a força da missão institucional. E fomos crescendo e nos expandindo pelo Brasil afora. E alguns anos depois, chegou a hora de fazer o que a gente sonhou originalmente, que era transmitir os conhecimentos de biologia da conservação, quando eu quis criar o curso na Exalc. Porque esses jovens todos já eram doutores, já eram mestres nas melhores escolas do mundo, e eu fui ajudando todo mundo, eu e Suzana fomos ajudando eles a seguirem isso. E nós criamos uma força de trabalho muito grande e falamos: agora nós vamos ter uma nossa própria escola. Já que nós não podemos fazer na escola dos outros, vamos fazer a nossa própria. E assim nasceu a ESCAS, a Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade, que é um braço do IP. Para nós isso foi um momento mágico, acho que para todos nós, porque
a nossa instituição era pequena e ainda é relativamente pequena. E eu ficava sempre pensando assim, o mundo precisa muito de ação e nós não temos braço para fazer tudo o que precisa fazer. Qual é a forma mais eficiente que a gente pode fazer isso? E a maneira que a gente descreve hoje é espalhando sementes de IP. A Suzana gosta muito de falar nisso, inclusive. Espalhando sementes de IP, formando dentro desse sistema e desse tipo, arcabouço de conhecimento, e soltando essas sementes pelo Brasil e pelo mundo afora. Seguimos, então, com os nossos projetos e nessa combinação mágica entre uma escola que está ligada a uma instituição que tem ação no campo. Então, os alunos vivem o dia a dia dos professores que estão trabalhando no campo e vice-versa, os professores vivem a vida acadêmica junto com os alunos. Essa combinação mágica vem evoluindo fortemente e nós fomos expandindo pelo Brasil afora. E hoje temos projetos e programas em quase todos os biomas brasileiros, com exceção da Caatinga, em todos os outros. E resolvemos algumas outras coisas de forma criativa, como conseguir recursos, por muito esforço e por muito aprendizado, mas também criando algumas coisas como a Unidade de Negócios Sustentáveis, que é uma criação nossa que eu acho que foi extraordinária. Uma unidade que cuida dos negócios da instituição e dos negócios das comunidades com quem a gente trabalha. E criando projetos temáticos em algumas ocasiões, porque tem temas que são muito importantes. E isso tudo se junta num modelo de conservação que eu criei, provocado por um grupo que me levou para um evento nos Estados Unidos, uma pesquisadora chamada Mary Pearl, com quem a gente tem muitas boas relações. Hoje ela é conselheira do IP. E ela me levou para os Estados Unidos e um dia me botou numa sala e disse assim, escreve aí o que você acha que você fez de legal. Tinha um flip chart na sala. E eu sozinho ali comecei a pensar, o que eu comecei essa história? Eu comecei querendo salvar um mico-leão preto. Depois eu vi que não ia conseguir salvar o mico-leão preto, mesmo que eu estudasse tudo que é possível estudar com o mico-leão preto. Então, eu descobri que tinha gente envolvida nessa história. Entrou a educação ambiental e a Suzana entra aí nesse momento. Ainda assim, não era possível porque tem todo um lado econômico que influencia isso. E a gente precisa conservar o habitat da espécie onde tem gente. Então nos envolvemos na conservação do habitat, nos envolvemos na economia regional. E ainda assim tem uma dificuldade grande porque você precisa planejar a economia regional, planejar o espaço regional. E a gente começou a trabalhar com o planejamento da paisagem. E, finalmente, tem algumas coisas que só o governo pode fazer e só o que a gente pode fazer é influenciar a política pública. Fizemos isso, que a gente chama de modelo IP de conservação, e isso está alicerçado nos trabalhos comunitários e na ciência. Então, os dois alicerces são o trabalho comunitário e ciência, e o modelo segue, e esse modelo a gente tem usado em todos os lugares do Brasil, com as suas devidas adaptações. Eu saí do mundo dos negócios para fazer conservação e eu volto ao mundo dos negócios para fazer conservação. E eu criei duas empresas, uma empresa no mercado de crédito de carbono e uma empresa no mercado de concessões de parques nacionais. Todas as duas são muito bem-sucedidas, e a empresa de crédito de carbono acaba de se juntar ao IP num acordo extraordinário em que o IP está restaurando todo o processo de restauração que o IP faz de florestas, que é feito com doações, era feito com doações, está sendo feito com venda de crédito de carbono. Então isso cria uma alavancagem tremenda para esse processo e é uma parceria que tende a maximizar tudo que a gente faz de uma maneira extraordinária. Hoje somos 100 pessoas dentro do IP e eu considero que é uma organização de muito sucesso. Eu tenho orgulho de dizer que é de muito sucesso. Eu me pergunto sempre, o que realmente que acontece? O que aconteceu? Como a gente chegou nisso? E é interessante porque eu nos últimos dias tenho feito muitas reflexões. Eu cheguei numa idade em que eu já vi meus avós morrerem, meus pais morrerem, e os meus filhos já estão adultos. Então eu estou com a sensação muito clara
de que a gente tem um espaço no processo evolutivo, que você vive dentro desse espaço do processo evolutivo. E que esse prazo que você tem que procurar fazer uma jornada que seja boa para você, e isso, como consequência, seja uma jornada boa para todo mundo, para o mundo como um todo. E eu tenho concluído que eu tive a felicidade de fazer uma jornada extraordinária. Tenho muito orgulho dela, e que a coisa mais legal dessa jornada é as pessoas com quem eu pude fazer essa jornada. As pessoas que seguiram com a gente no IP, que estão conosco até hoje, algumas desde o começo, outras foram entrando depois, mas formou um grupo que só me dá alegria e orgulho. E o que a gente pode querer mais na vida se você tem uma jornada de uma missão importante, feita junto com um grupo que só te dá missão, só te dá alegria e orgulho. Não há muito que você possa esperar mais, e isso me enche de felicidade. E é com essa felicidade que eu continuo, e não parei ainda não. Tem muitas coisas por fazer, coisas muito importantes, mas que vão ser feitas com o alicerce nesse mesmo sistema, dessa mesma maneira, acompanhado de uma família extraordinária, mulher e filhos que me apoiaram o tempo todo, de um grupo de jovens que hoje já não são tão jovens, mas que também já tem segunda e terceira geração junto, e que seguimos juntos, fortemente, na direção de um planeta melhor, de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa e ambientalmente mais correta.